Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana, eu compartilhei com vocês devocionais falando sobre como nós devemos nos posicionar diante das lutas, das guerras que surgem em nossa caminhada. Qual é a direção, a orientação, o ensino que Deus nos dá a respeito desse posicionamento que devemos ter, como filhos de Deus, como igreja, como corpo de Cristo que somos. E hoje eu quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19. Está escrito: porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. Amados, diante das situações que nós vivemos, desafiadoras, das lutas que surgem, seja em nossa casa, seja em nossa vida íntima, em nosso coração, nossa mente, que muitas vezes vivemos guerras interiores, seja no nosso trabalho, seja com os nossos amigos, com os nossos irmãos em Cristo, seja situações que vivemos de uma maneira geral, como a nossa nação muitas vezes vive, né? A nossa cidade, como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos posicionar. A palavra diz que a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Ou seja, nós não devemos seguir a sabedoria deste mundo. Nós precisamos seguir a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é muito diferente da sabedoria do mundo. O mundo tem uma maneira de pensar, tem uma maneira de resolver os conflitos. O mundo tem uma maneira que provém das trevas. Afinal, o mundo jaz no maligno. Então, o mundo resolve os conflitos, as guerras, de uma maneira muito diferente do que a palavra de Deus nos orienta a resolvermos, a nos posicionarmos diante dessas situações, dessas circunstâncias. Um exemplo bem claro que podemos dar de uma maneira geral é a forma que o mundo resolve os seus conflitos na política, por exemplo. Deus nos orienta de uma maneira bem diferente, né? Bem diferente. O mundo coloca a sua dependência nos partidos políticos, nas pessoas, em grupos específicos. E Deus nos pede para orarmos, para clamarmos. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, fala isso. Orem pelas autoridades para que vocês possam viver em paz e em tranquilidade. Ou seja, o mundo vai com tudo, o mundo faz passeata, carreata, movimentos, e aí Deus nos orienta como igreja para que nós tenhamos uma vida pacífica na nossa nação. Deus diz: orem, clamem, intercedam pelas autoridades. Ou seja, é uma maneira de lutar muito diferente do mundo. A sabedoria do mundo é loucura aos olhos de Deus. Nós precisamos nos posicionar conforme Deus nos guia, conforme Deus nos orienta, conforme a palavra de Deus nos ensina e nos diz para nos orientarmos. Nós precisamos viver conforme Deus vive. A verdade é que nós precisamos nos tornar incrédulos em relação à sabedoria do mundo e totalmente crédulos em relação à sabedoria de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a minha oração nessa manhã é que o Senhor nos ajude. Pai, nos ensina, nos ajuda, nos fortalece a vivermos segundo a sua sabedoria. Nos dá da sua sabedoria, Pai. Como filhos de Deus, nós queremos viver segundo a sabedoria do alto, segundo a instrução que vem do Senhor, do Espírito de Deus que habita em nós. Pai, nos ajuda a nos tornar incrédulos em relação à sabedoria do mundo.
nos ajuda a não confiarmos na sabedoria do mundo. Pelo contrário, nos ajuda a confiarmos na sua sabedoria, Pai, na sabedoria que vem do Senhor, nos ajuda a confiarmos plenamente na tua verdade, na tua palavra, nos ajuda a acreditarmos 100% no que a Bíblia nos diz, no que a Bíblia nos ensina, no que a Bíblia nos orienta, Pai. Nos ajuda a vivermos verdadeiramente como embaixadores de Cristo nessa terra, como representantes de Cristo nessa terra, nos posicionando exatamente como Cristo se posiciona. Afinal, nós somos o corpo de Cristo, somos a extensão de Cristo. A vida de Cristo está em nós e nós podemos manifestar essa vida. Nos ajuda a manifestarmos a vida de Cristo que está em nós. Nos ensina a vivermos segundo essa vida que o Senhor depositou em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.